A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse nosso encontro com a Palavra do Senhor. Nós estamos tratando nessa série sobre a certeza da salvação ou a certeza da vida eterna. Como podemos ter certeza da vida eterna? A Bíblia nos dá alguma garantia a respeito deste assunto? É isso que nós estamos respondendo nas últimas quartas-feiras. E hoje nós vamos voltar a esse tema e continuar tratando a respeito dele. Bom, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João, lá perto do Apocalipse, onde ele escreve essa carta com o objetivo de trazer exatamente resposta a essa pergunta: como podemos ter certeza da vida eterna? Como podemos ter certeza da salvação? Como podemos saber se estamos realmente salvos, seguros em Cristo Jesus? João então escreve a sua primeira carta para trazer esse conforto ao coração dos crentes do primeiro século que ali viviam. E nós estamos usando essa carta para ouvir a palavra de Deus a esse respeito. Muito bem, até aqui nós já vimos que João já nos mostrou alguns aspectos da certeza da vida eterna. Como podemos ter certeza da vida eterna? João responde que a certeza da nossa vida eterna, ela está em primeiro lugar fundamentada em uma pessoa. E essa pessoa, obviamente, é o nosso Senhor Jesus. A certeza da vida eterna, a certeza da salvação, está no fato de que a nossa salvação está fundamentada na obra eterna, poderosa, sólida e maravilhosa de Jesus Cristo. É isso que ele começou dizendo no início da sua carta. Então, é na pessoa de Jesus que começamos a nossa certeza da vida eterna. Se você foi realmente salvo em Cristo, se você foi alcançado por Cristo Jesus, se você crê que Jesus é o seu substituto na cruz do Calvário, na morte por causa dos seus pecados, então o fundamento da sua salvação está correto, pois é nele que tudo se inicia, que tudo começa. Depois, o apóstolo João disse que outra evidência que nós temos, que podemos nos assegurar que estamos salvos, é o fato de que a nossa relação com o pecado mudou. Antes nós amávamos o pecado, antes nós vivíamos para o pecado, éramos escravos do pecado, nós fazíamos a vontade da carne, nós nos deleitávamos e vivíamos num estilo de vida de pecado. Mas agora, depois de Cristo, depois que fomos alcançados pela graça de Deus, a nossa relação com o pecado muda. Não amamos mais o pecado. O pecado não é mais um estilo de vida para nós, e sim um acidente em nossa trajetória, em nossa caminhada. Nós não planejamos mais, nós não desejamos mais o pecado. Nós morremos para o pecado, nós não somos mais escravos dele, não temos mais que obedecer às suas ordens. Por isso, é por causa que a nossa relação com o pecado mudou, é diante da nossa relação com o pecado que mudou, que nós podemos ter certeza da salvação e da vida eterna. Se a sua relação com o pecado mudou, aí está uma evidência de que você pode ter certeza da sua salvação. A terceira característica que nós vimos é que não apenas a nossa relação com o nosso pecado mudou, mas também a relação de Deus com o nosso pecado mudou. Nós vimos isso também quando João diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. A relação de Deus com o nosso pecado mudou também. Antes nós éramos filhos da ira. Antes, Deus estava irado contra nós e os nossos pecados. Antes, os nossos pecados nos condenava diante de Deus. Agora, Deus, apesar de sermos ainda pecadores, não olha mais para o nosso pecado da mesma forma que olhava antes. Agora, nós não somos alvo da ira de Deus, mas do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. A relação de Deus, como Deus se relaciona com o nosso pecado, é uma evidência de que nós temos ou não, de que podemos ou não ter certeza da salvação. E aí nós vimos também, na semana passada, que outro aspecto de que podemos ter certeza da salvação é que a relação
a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso irmão, também mudou, também foi transformada. Agora, nós amamos a comunhão dos santos. Agora nós nos importamos com os nossos irmãos. Nós abandonamos o egoísmo. Nós lutamos contra o egoísmo. Nós levamos em consideração os interesses do outro e não apenas os nossos mesmos. Nós suportamos as fraquezas e as debilidades do outro por causa da nova natureza de Cristo que habita em nós. Então, essas são as características que nós vimos com respeito à certeza que podemos ter da vida eterna. E hoje nós vamos ver a quinta evidência de que nós podemos ter certeza da vida eterna, que é a maturidade cristã. Qual é a sua idade espiritual? Essa é com essa pergunta que eu gostaria de começar abordando o nosso assunto de hoje. E nós vamos basear em 1 de João, capítulo 2, verso 12 ao verso 14. Eu quero ler com vocês. João diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Muito bem. Então, nós precisamos entender que a Igreja de Cristo é um corpo formado por vários membros. Nós somos membros de um corpo e cada parte desse corpo tem o seu próprio tempo de maturidade. Todos nós somos diferentes, somos chamados à salvação em tempos diferentes, às vezes em gerações diferentes, em situações diferentes. Todos nós temos um tempo diferente de nos desenvolvermos, de nos amadurecermos ou sermos amadurecidos em nossa espiritualidade, em nossa fé, em nossa salvação. Ninguém tem a mesma maturidade. Não, você pode ter se convertido no mesmo dia que um irmão seu. Vocês dois têm maturidades e tempo de crescimento e desenvolvimento totalmente diferentes. Um a mais, outro a menos. Isso segundo a graça, a misericórdia de Deus sobre a vida de cada um. Então, a igreja é uma comunidade de pessoas com tempo de caminhadas diferente uma das outras. Não existe na igreja uma maturidade uniforme. Não, nós não crescemos na fé no mesmo ritmo. Nós não crescemos na fé no mesmo ritmo. Isso é importante nós entendermos. Uns chegaram agora, outros chegaram há muito tempo, já tem muito tempo de caminhada. Mas isso também não quer dizer que quem tem muito tempo de conversão é mais maduro do que quem tem menos tempo. A maturidade espiritual não está ligada à idade biológica, são coisas totalmente diferentes. E João aqui nesse texto não está tratando de idade biológica. João, quando diz, pais eu vos escrevo, jovens eu vos escrevi, ele não está falando para os pais, ele não está falando para os jovens literalmente, para aquelas pessoas que ainda são jovens em sua idade biológica. João está escrevendo para uma igreja. João não está aplicando a palavra de Deus para grupos sectários dentro da igreja. Ele não divide a igreja em faixa etária. A Bíblia nunca faz isso. Toda a palavra de Deus, ela serve para todas as pessoas, para todos os crentes de todas as idades. O que João está falando aqui é para grupos de pessoas que têm idades e maturidade espiritual diferente umas das outras. Ok? E nós vamos passar por cada uma dessas espiritualidades e maturidades diferentes que João está falando. Então nós veremos no nosso texto de hoje que João fala de várias faixas etárias de maturidade. Mas antes de tudo, antes de falar dessas faixas etárias de maturidade espiritual, nós precisamos entender, e é fundamental que todos entendam, que a primeira coisa que João faz
e fala é a respeito do novo nascimento. Veja comigo o verso 12, por favor. Ele diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Então, antes de João falar sobre idades, antes de ele falar para as crianças na fé, para os adultos na fé, para os maduros na fé, para os jovens na fé, João fala a respeito do novo nascimento. Então, a pergunta que nós fazemos aqui de início é: você nasceu de novo? Você já nasceu em Cristo Jesus? Esse é o ponto. Essa é a pergunta. Você já nasceu para uma nova vida? É disso que João começa tratando no verso 12 que nós lemos. Quando ele fala filhinhos, ele usa a palavra teknia, que significa crianças nascidas. Fala daqueles que nasceram. Ele está se referindo a todos, não importa o tempo de vida com Deus. Ele está se referindo a todos que nasceram de novo. Então, quando ele diz filhinhos, eu lhes escrevo no verso 12, ele está falando para aqueles que nasceram. Vocês que nasceram de novo, vocês que nasceram de Cristo, é a vocês a quem eu estou me dirigindo, a todos vocês. Porque é óbvio, se você ainda não nasceu de novo, você não tem como ter idade espiritual. Só tem idade, só conta tempo, só se desenvolve na salvação, só se desenvolve no caminho da justiça aqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram para uma nova vida em Cristo Jesus. Se alguém ainda não nasceu de novo, como pode se desenvolver? Uma coisa que não existe não tem como ser desenvolvida. Não tem como crescer, não tem como amadurecer. Não existe. Então João está dizendo para vocês que nasceram de novo, filhinhos, vocês que nasceram novamente em Cristo Jesus. É isso que ele está fazendo aqui. Ele diz, e a questão é, o que é que todas essas pessoas têm em comum? Os seus pecados foram perdoados, diz João. Então João está falando para a gente que teve seus pecados perdoados. Essa expressão quer dizer que seus pecados foram levados embora. Quando ele diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, ele está dizendo, vocês que nasceram de novo, eu estou escrevendo a vocês porque os pecados de vocês foram levados embora. A vocês que tiveram seus pecados tirados, a culpa satisfeita, a culpa devidamente punida, é a vocês que eu escrevo. João Batista havia apontado exatamente para Jesus, quando disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso pecado foi punido em Cristo na cruz do Calvário, e foi totalmente expiado, lavado, tirado. Mas como que isso acontece? João responde, graças ao nome de Jesus. Você crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Você crê que Cristo foi o seu substituto na cruz do Calvário, morreu no seu lugar? Você reconhece que é pecador e que o único nome dado por Deus, em cima nos céus, embaixo na terra, a qual você pode ser salvo é o nome de Jesus? Se você crê nisso, então há uma evidência de novo nascimento na sua vida. Mas João não está tratando de maturidade nesse texto. Então, por que ele está falando de conversão? Ou por que ele estaria falando de conversão? Porque só cresce e amadurece quem nasceu. Antes, você precisa nascer de novo. Antes de ter maturidade espiritual, antes de falar sobre isso ou de pensar sobre isso, você precisa responder a pergunta, você realmente nasceu de novo? Você nasceu em Cristo Jesus para uma nova vida, para a glória de Deus? Esse é o ponto. Agora, então, João passa a tratar desse desenvolvimento da maturidade. Muito bem. Então, ele vai dizer, olha, se eu estou certo, que estou falando com gente que foi perdoada, com gente arrependida, com gente que exerce fé em Jesus, com gente que foi chamada à salvação, com gente que aceitou Jesus como Senhor da sua vida, se eu estou certo de que estou falando com vocês e é a vocês que eu escrevo, aí então ele vai dizer, olha, eu quero lhe dizer a respeito de uma certeza que você pode ter de que você é salvo.
E essa certeza é o fato de que você está crescendo, é o fato de que você está se desenvolvendo na fé, é o fato de que você está amadurecendo na sua espiritualidade. Você nasceu como um bebê na fé, e bebês crescem, bebês são alimentados, eles vão se desenvolvendo. Com poucos meses eles começam a andar, daqui a mais um pouco de tempo eles começam a falar, e depois a andar, e eles vão crescendo e amadurecendo. Essa é a analogia que João está falando aqui, fazendo aqui, com relação à maturidade espiritual, e isso é uma evidência da salvação, se você está crescendo espiritualmente. Então, no verso 13, ele começa falando com os pais, e não tem nada a ver com o dia dos pais esse texto, tá bom? E sim com gente madura na fé. Ele diz assim: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então João está se referindo a um grupo de crentes que já está em idade de maturidade, uma idade adulta. Ele está se referindo a um grupo de crentes que já tem maturidade espiritual, gente que já reproduz a fé, aqueles que já reproduzem o evangelho com naturalidade, aqueles que já colhem os frutos dessa reprodução. João diz que esses maduros na fé conhecem aquele que é desde o princípio. Ele vai dizer exatamente isso no verso 13: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Mas João não está falando aqui de conhecimento intelectual. João não está falando aqui de saber a respeito de Jesus, de saber a respeito do verbo da vida. Não. Conhecimento aqui é relacionamento íntimo com Deus, com Cristo. São pessoas, esses pais que conhecem aquele que é desde o princípio, são pessoas que têm uma vida de relação íntima com Jesus. Gente que já amadureceu. Pessoas que passaram por várias situações da vida, várias provações, tentações, altos e baixos, mas a fé em Cristo permaneceu firme. Esses pais a quem João está escrevendo, é gente que você senta para ouvir a história de vida e você fica constrangido com a sua própria história. É gente que tem conhecimento de Cristo com intimidade. É gente que tem uma caminhada com Deus, um relacionamento com Deus, com intimidade, conhece com profundidade. Mas a questão então é, por que João estaria escrevendo para essas pessoas tão experientes? Por quê? A resposta é, para que eles saibam que eles tenham a vida eterna. Pessoas maduras na fé também precisam ter certeza da salvação avivada no seu coração. Pessoas maduras na fé também precisam ter a certeza de que estão salvas, e essa certeza precisa ser reavivada de tempos em tempos. A maturidade da vida cristã não significa que as dúvidas foram embora, que as dúvidas acabaram. Não. Pessoas que já têm uma longa experiência, uma longa caminhada com Cristo, também precisam ter a sua fé reavivada. Elas precisam ouvir de novo que Cristo é o fundamento da sua fé, que os seus pecados foram perdoados em Cristo, que elas estão seguras em sua salvação, e que a sua maturidade e perseverança é uma prova de que aquele que começou a boa obra está completando e completará até o fim a obra que começou. Você, meu amado irmão, irmã, que já tem uma longa caminhada de fé com Deus, que já tem uma longa caminhada, você que é maduro, você que tem uma experiência, você que tem um relacionamento íntimo com Deus ao longo da sua trajetória, deixa eu lhe dizer uma coisa, renove a certeza no seu coração, a salvação que Deus começou a operar na sua vida lá atrás, talvez há décadas atrás, há muitos anos, aquela salvação está tão operosa quanto no primeiro dia, quanto no dia em que você levantou a mão e se converteu e aceitou o convite do Espírito Santo. Aquela salvação está tão viva, tão poderosa, tão operosa quanto naquele dia. O Deus que prometeu não mudou de ideia. O Deus que prometeu te trouxe até aqui e te levará até o dia dele, o dia glorioso do Senhor. Portanto, renove a sua fé,
renove a certeza da vida eterna em Cristo Jesus e descanse nele. Depois de falar aos pais, aos experientes, João então passa a falar aos jovens. Ele diz: jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Perceba que no verso 13, João fala com os pais, agora ele vai falar com os jovens. Os jovens aqui são aqueles que estão na flor da juventude da vida espiritual. Talvez você pode ter 50 anos, 60 anos e tenha aceitado a Jesus há apenas 5 anos. Você é um jovem, é para você que João está falando agora. Perceba de novo, não tem nada a ver com idade biológica o que João está fazendo aqui. Tem a ver com idade espiritual. Tem a ver com quanto tempo você nasceu na fé. Então, quando ele diz jovens, ele está falando de alguém que tem uma idade espiritual. Esses jovens na fé, João diz, venceram o maligno, são vitoriosos, estão experimentando ainda a força inédita do Evangelho na sua vida. É por isso que ele chama de jovens. Todo aquele que nasceu recentemente em Cristo é avivado, é disposto como os jovens são. Eles são aqueles que venceram as cadeias e as correntes do mal, sendo libertos por Jesus. Esses são aqueles que ainda têm fresco em sua memória a vida de escravidão que viviam. E a sua vitória em Cristo Jesus sobre o pecado ainda é muito recente. É por isso que João diz a eles: olha, jovens, vocês que se converteram há pouco tempo, vocês que vieram para o Evangelho há pouco tempo, eu sei que vocês ainda têm muito fresco, ainda está muito próximo de vocês aquela vida de devassidão, de escravidão, de pecado. Aquela vida onde Satanás os escravizava. Ele diz assim: mas eu escrevo a vocês, jovens, eu quero que vocês entendam uma coisa: vocês já venceram o maligno, vocês já o derrotaram. Uma nova vida começou a operar no coração de vocês. Vocês são jovens porque o Evangelho ainda está pulsante, o Evangelho ainda está fresco no coração de vocês, vocês ainda estão avivados. Vocês ainda estão experimentando aquela sensação do primeiro amor. Vocês que estão experimentando tudo isso que é muito novo para vocês. Vocês são os jovens a qual João está escrevendo. E ele diz: vocês também têm muito fresco uma vida de escravidão, de morte, de pecado. Mas saibam de uma coisa: tenham certeza da vida eterna em Cristo Jesus, porque aquela vida já foi superada. Satanás que os escravizava já foi vencido. Vocês venceram o maligno. É isso que João está falando. Esses jovens na fé, apesar de serem jovens, vivem altos e baixos. Às vezes se questionam se venceram mesmo o maligno ou não. Por isso que João escreve a eles. Por isso que João escreve a você que é recém-convertido. Porque você ainda luta com a sua própria natureza, e isso leva muitas vezes a dúvida se você tem ou não a vida eterna. Então João está escrevendo a você também, jovem na fé, para que você saiba que apesar de você ser recente na fé, a vida eterna já foi lhe dada. A vida eterna não é resultado da sua caminhada com Deus, mas a sua caminhada com Deus é a prova da vida eterna. De tempo em tempo, ou melhor, dê tempo ao Espírito Santo. Ele está trabalhando no seu coração, você que é jovem na fé. Não se frustre se você ainda não tem muitos frutos. Não se frustre, não fique decepcionado consigo mesmo se você ainda não tem muitos frutos. Sua idade de maturidade vai chegar, e Deus está trabalhando em você para que no tempo da maturidade, você seja frutífero. Por enquanto, o que importa é que a vida eterna está garantida. E a prova disso é que você já venceu o maligno. Use isso para resistir às tentações. Saiba que você já venceu em Cristo e que por isso você não deve mais obediência a Satanás ou a sua própria carne
agora você pode dizer não, tanto ao pecado, quanto à sua carne, quanto a Satanás. E no verso 14, então, João reforça o que já foi dito no verso 13, ele diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Mas a palavra filhinhos aqui que João usa no verso 14 não é mais tequinia, crianças nascidas, mas é paidia, ou seja, meus meninos. É uma expressão de carinho, é uma expressão de amor, é uma expressão paternal. Ou seja, ele não precisa mais dizer que aqueles crentes eram nascidos em Cristo. Ele já havia dito, agora ele se dirige a eles com uma linguagem afetuosa de um pai que tem certeza da filiação dos seus filhos. Ele diz: eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Todos os crentes em Cristo, não importa o tempo de conversão, conhecem o Pai. Por isso que ele usa a palavra paidia. E como esses cristãos conhecem o Pai? Porque todos eles creram em Jesus. E o que Jesus diz de si mesmo? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. De novo, João se volta para os maduros na fé. Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Homens e mulheres que têm uma vida de intimidade com Jesus Cristo. E João termina falando aos novos na fé, jovens. Eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Vocês são fortes por causa da força de Cristo, que está operando em vocês. É isso que João está querendo dizer. Para que possam resistir às provações e tentações. E vocês também, em vocês também a palavra de Deus permanece. Ela ainda está fresca e operando poderosamente, transformando a natureza de vocês. E vocês já venceram o maligno, pois em Cristo você é mais que vencedor. É isso que João está falando. A primeira coisa que eu gostaria de ver com você, para que nós pudéssemos orar e concluir. Você já nasceu de novo? Essa é a primeira pergunta que eu quero começar a minha conclusão. Você já creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Será que você foi descrito aqui hoje? Pois para existir maturidade, desenvolvimento espiritual, você primeiro precisa nascer de novo. Uma coisa que não existe não tem como ser desenvolvida. Se não existe salvação na sua vida, ela não tem como ser desenvolvida. Como é que nós vamos desenvolver a sua salvação se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não é salvo? Então essa é a primeira pergunta a ser respondida. Você nasceu de novo em Cristo? Só cresce e desenvolve quem nasceu. Você que já nasceu de novo, que é jovem na fé e anda meio desanimado. Você que tem pouco tempo de crente, mas anda aí meio desanimado, questionando se é salvo ou não. Você está lutando contra o pecado? Está lutando contra as tentações? Amém. É assim mesmo. Lembrem-se, você recebe força e graça de Deus para vencer tudo isso. Por isso que João diz, vocês são fortes. Não é porque você é muito bom, muito capaz. Não, ele está dizendo, você recebeu força. Você foi fortalecido. Você tem vida. Você recebe a força de Cristo. Está lutando contra o pecado, está lutando contra as tentações. Lutar contra a tentação não significa que você não é crente, significa que existe vida operando em você. Permaneça firme. A palavra ainda está fresca na sua vida, use ela como espada.
E sua vida eterna está escondida em Cristo e não em você mesmo. Você está seguro por causa dele. Não se frustre com a maturidade do seu irmão. Não olhe para a maturidade, o tempo de experiência com Deus que o seu irmão tem e fica frustrado porque você ainda não tem. É um processo, você chegará lá. Use a maturidade do seu irmão para que você possa ser sustentado por ela. Procure ele. Ele tem mais experiência, ele te ajudará naquilo que você ainda não sabe. A você que nasceu de novo e já é experiente e é maduro da fé, você a quem João chama nesse texto de pais, o Espírito Santo vai reavivar a sua fé, para que a sua maturidade seja bênção na vida da igreja. Lembre-se de que Jesus Cristo é o fundamento da sua fé, e não a sua experiência com Ele. É Cristo e a obra dele que mantém você firme, e não a sua própria experiência. Mas a sua experiência de vida com Ele, a sua maturidade, é a prova de que você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que ainda não nasceu de novo, para que o Espírito Santo possa fazer isso no seu coração. Eu quero orar para os jovens da fé, para que sejam sustentados pela força de Cristo Jesus. E eu quero orar para que os experientes, os maduros, os pais na fé, sejam renovados em sua certeza de vida eterna, em nome de Jesus nesse momento. Vamos orar comigo, por favor. Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bondade. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela sua palavra nessa noite. Pai querido, Deus de amor, eu oro por aqueles que ainda não nasceram de novo. Por aqueles a qual, meu Deus, ainda, meu Deus, não vieram à fé. Senhor, que o Teu Espírito Santo o convença da Tua palavra, do Teu Evangelho, em nome de Jesus, para que essa pessoa venha, meu Deus, passar pelo verdadeiro novo nascimento, pela regeneração. Senhor, tem misericórdia, salva vidas para a glória do Teu nome. O Seu nome será honrado, glorificado. Ó Deus de amor, eu peço a Ti também, Senhor, e oro a Ti também, pela vida, meu Deus, daqueles, Senhor, da qual são ainda bem bebês, bem jovens, meu Deus, na fé. Eles têm dúvidas, eles olham, meu Deus, no espelho muitas vezes e veem as suas fraquezas, as suas tentações, as suas limitações, e isso muitas vezes, meu Deus, faz com que o meu irmão ou a minha irmã, faz com que essa pessoa, meu Deus, tenha dúvida do seu chamado, da sua salvação, da sua eleição. Senhor, tem misericórdia, faz ela entender que ainda, meu Deus, ela está começando, é um processo. Faz, meu Deus, ela enxergar que o Senhor está dando força a ela, que ela é forte por causa da força que vem de Cristo. Faz ela entender, meu Deus, que o tempo da sua maturidade chegará. Faz ela entender, meu Deus, e faz ela lembrar a Tua palavra, pois a Tua palavra ainda está fresca. A Tua palavra, meu Deus, a qual ela ouviu e levou ela à salvação, à fé, ao arrependimento, a crer. Deus Santo, eu oro a Ti também em favor daqueles da qual já são experientes na fé. Os abençoe, pois eles também, meu Deus, passam às vezes, meu Deus, por situações de dúvidas. Senhor, faz com que eles entendam, meu Pai, faz com que eles se lembrem, meu Deus, do relacionamento íntimo, meu Deus, que já tiveram com o Senhor. Faz, meu Deus, com que eles olhem para trás na caminhada na trajetória da sua vida, da sua caminhada contigo, e mostre a eles, meu Deus, a sua bondosa mão ao longo de toda essa trajetória. Meu Deus, os abençoe, para que a experiência deles seja uma bênção, meu Deus, para os mais novos, para os mais jovens. E abençoa toda a Tua igreja, todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa em nome de Jesus. Espero você aqui na próxima quarta-feira, às 21h, se Deus quiser, e nos abençoar. Mande aí um convite para o seu amigo, distribua, compartilhe essa mensagem para aquela pessoa da qual você conhece e sabe que tem balançado na fé. Aquele irmão, aquela irmã que, apesar de estar jovem na fé, tem andado meio balançado. Mande essa mensagem para ela, essa pessoa vai ser edificada, eu tenho certeza.
Aquele irmão que já tem bastante tempo de caminhada, mas você percebe que ele está meio frio, está meio distante. Talvez ele esteja com uma dúvida no coração se realmente foi salvo ou não. Eu tenho certeza que essa palavra vai animar o coração dele. Então compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Eu te peço. Fiquem todos na paz, Deus abençoe o coração de cada um. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, e nos abençoar. Amém e amém.